O Konohamaru é com certeza um dos personagens mais subestimados do universo de Boruto, e hoje estou aqui para dar o devido respeito ao personagem. Muitos o consideram fraco, mas eu usarei um personagem como base para definir o nível do Konohamaru em Boruto, e será o próprio Asuma Sarutobi. Muitos acham o Konohamaru um inútil, mas muitos se esquecem também que Konohamaru está enfrentando árvores divinas humanoide. Ele não é que nem o Naruto que estava enfrentando só uns ninjazinhos modificados da Katsuki. Ele literalmente está enfrentando experimentos vindo do fucking espaço alienígena. E hoje vamos mostrar a vocês que o Konohamaru é alguém de elite sim do universo de Naruto Boruto quando se trata ali dos humanos da obra, dos humanos ninjas. Então, bora começar a análise. Vamos começar aqui falando um pouco sobre o Asuma Sarutobi. Bem, o Asuma Sarutobi ele é um Jounin de elite do universo de Naruto. Ele também é filho do terceiro Hokage Hiruzen Sarutobi e possui como habilidades o seu estilo fogo, onde ele consegue criar uma fumaça e também espalhar chamas nela e criar grandes explosões que conseguiam empurrar até mesmo o Choji para longe. Além disso, o Asuma Sarutobi com as suas chamas conseguia ferir personagens como o Hidan, que não quer dizer muita coisa, mas o Hidan ainda é um membro da Akatsuki e isso deve ser levado em consideração. E as suas chamas estavam dando problemas e dificuldades para o time Inoshikasho, que teve dificuldade até mesmo de lidar com a agilidade do Asuma, já que o Shikamaru não estava conseguindo pegar ele com as sombras. E quando a Ino utilizou o estilo mental do clã Yamanaka, ela controlou os Zetsus brancos para lutar contra o Asuma, e o Asuma estava lidando com eles com extrema facilidade, mostrando que o Asuma tem um taijutsu de alto nível, já que a princípio ele conseguiu reagir ao Kisame contra golpear contra o Kisame no taijutsu, além de ter lutado de forma muito equilibrada contra o Hidan no taijutsu, antes do Hidan ferir o Asuma através das gotas de sangue no sacrifício do ritual. O Asuma também derrotou os ninjas da Vila da Areia no puro taijutsu. Ou seja, o Asuma tem um taijutsu acima da média, que lhe dá a chance de conseguir sobreviver e sair vivo se não tiver jutsus de rituais de sacrifício como o Hidan, e contar a história de que enfrentou um Akatsuki, ou dois, ou até mesmo três. Então o Asuma não é mole não na questão de combate corpo a corpo. Mas agora que falamos do Asuma, podemos colocar ele como um Jounin de elite. Ele com certeza seria um membro valioso na Akatsuki se fosse parte da organização. Mas ainda assim, ele não configura no nível de grandes lendas, mas ainda é um ninja extremamente poderoso quando falamos sobre Jounins e Chunins. E com certeza na época do Kakashi, ele estava apenas abaixo do Kakashi e do Kai entre os Jounins e Chunins de elite, e talvez da Kurenai por causa dos Genjutsus. Mas o Asuma é realmente insano. Porém, vamos falar agora sobre o Konohamaru. O Konohamaru também não deve ser subestimado. Ele possui o seu estilo fogo, também possui o estilo raio e o estilo vento. Ele consegue eletrocutar as pessoas que se aproximarem dele. Por exemplo, quando em Boruto os Genins foram tentar tocar no Konohamaru, ele espalhou uma corrente elétrica que eletrocutou todos os seus oponentes em volta. E isso pode ser muito perigoso se ninguém souber essa técnica que ele possui. E além disso, ele consegue criar um escudo de vento, uma defesa de vento,
para conseguir resistir a ataques elétricos também e também ataques físicos. Fora isso, o Konohamaru também é um mestre no estilo fogo, conseguindo disparar bolas de fogo com a sua técnica. Agora que falamos do seu ninjutsu, vamos deixar o Rasengan um pouco para depois. Vamos falar agora sobre os seus atributos físicos. O Konohamaru em velocidade, ele estava com o braço quebrado quando ele enfrentou o Victor. E bem, quando ele estava lutando contra o Victor, o Konohamaru conseguiu reagir aos jutsus do Victor e também conseguiu sobreviver por um longo período de tempo contra o mesmo, desviando e reagindo mesmo estando com o braço inutilizado, mostrando uma grande reação e velocidade, já que o Victor usava o estilo raio, e o raio ele possui a velocidade natural de um raio, como mencionado no próprio mangá de Naruto. Então o Konohamaru é extremamente rápido. E além disso, o Konohamaru conseguiu salvar o companheiro dele de um ataque de estilo raio do próprio Victor antes que atingisse ele. E eram vários raios disparados contra o companheiro do Konohamaru, e ele conseguiu salvar o seu companheiro Shinobi. Além disso, o maior feito do Konohamaru em velocidade é com toda certeza quando ele acompanhou, acertou e lutou em Taijutsu contra o Jugo, que já reagiu ao Darui e também ao quarto Raikage transformado em manto de nível 1. Então, o Konohamaru é extremamente rápido em combate. Ele está acima de jounins padrões e até mesmo de elite no quesito de velocidade, já que ele tem um taijutsu extremamente bonito de se ver quando ele não luta contra árvores divinas humanoides ou divindades poderosas vindas do espaço. Agora falando sobre o Rasengan dele, o Rasengan dele, ele consegue criar duas esferas de Odamas Rasengan em sua mão, que destruiu completamente a árvore divina humanoide, que copiou e se tornou uma avatar da Mueg. E ele destruiu completamente, quase completamente, na verdade, a árvore Shinju, já que sobrou a cabeça da árvore humanoide, mostrando que ele tem um grande poder destrutivo e ele pode aumentar a potência deste ataque com o Rasengan do estilo vento e conseguir disparar rajadas à distância que conseguem destruir, partir um morro ao meio sem ao menos tocá-lo. Então, agora mencionados feitos de ambos, podemos colocar o Konohamaru acima do Sarutobi Asuma em questão de velocidade, taijutsu e também poder destrutivo, já que com o Rasengan dele, ele conseguiu nocautear por uns segundos o próprio Jugo transformado na marca da maldição. E o Jugo resistiu a vários ataques do quarto Raikage antes de ser finalmente derrubado, mostrando que o Rasengan do Konohamaru possui um poder destrutivo de nível Kage e a velocidade de Taijutsu em um nível de Jounin de Elite acima da média do Jounin de Elite. Então podemos configurar aqui que o Konohamaru é superior ao Asuma Sarutobi em questão de façanhas, mesmo tendo tão pouco desenvolvimento na obra. Então, galera, o Konohamaru não pode ser subestimado por enfrentar personagens que estão acima dele em questão de nível de poder, porque ele, até mesmo quando enfrentou o Kashinkoji, os dois empataram quando foram fazer um clash de Rasengan padrão. E fora essa questão, o Konohamaru também possui Fuinjutsu e selamentos que ele consegue prender os seus oponentes através do seu macaco. E também o Konohamaru possui Fuinjutsus que conseguem cancelar jutsus, como por exemplo quando
ele absorveu o estilo raio e também o estilo fogo em Boruto através dos selamentos pintados bem no estômago dele. Então, podemos colocar aqui que Konohamaru vence o Asuma Sarutobi e é um Jounin de elite extremamente poderoso. Só que o problema é que os oponentes hoje não são tão fáceis como na época de Naruto e também em épocas anteriores. Agora são deuses e Konohamaru está lutando e sobrevivendo contra deuses acima do nível da Akatsuki.